Hoje nós vamos estudar, então, forças hidrostáticas sobre superfícies curvas. As forças hidrostáticas sobre superfícies curvas, como eu já havia falado, vai ter duas componentes. A força na vertical e a força na horizontal. A força... Essas forças, elas nunca vão resultar em um somatório para encontrar uma resultante. Por quê? A força horizontal, a força horizontal, ela fica localizada no centro de pressão, mas esse centro de pressão é com relação à projeção dessa curva aqui na vertical. Então, ela seria essa área vertical aqui. Ficaria localizada a sua força horizontal. E a força vertical, ela estaria localizada na metade da sua projeção da área na horizontal. Ficaria na metade mesmo. Então, elas não, como vocês podem observar aqui, essas forças aqui não se cruzam. Então, por isso que eu não posso ter a resultante delas. Como é que eu vou fazer para encontrar elas? A força horizontal, eu trabalho com a minha área projetada no eixo vertical. Então, o que eu vou ter? Vou trabalhar da mesma forma com a placa plana. Se fosse uma placa plana, gama HCG vezes a área, mas não é a área da superfície curva, e sim da área projetada na vertical. Então, e o HCG também. E o HCG, vocês têm que lembrar que é o quê? O HCG é o centroide, que é o quê? É o centro da área. É o centro da área. Esse HCG não vai ficar localizado a força horizontal. Onde fica a minha força horizontal? Fica localizado no meu centro de pressão, que o centro de pressão fica um pouco mais abaixo que o centro de gravidade. E ela é dado da mesma forma que é dado para a superfície plana. Você menos gama, seno de θ, momento de inércia diária no eixo X, vezes a força H. Força H é o quê? É igual a PCG vezes a área. Pressão no centro de gravidade vezes a área. Então, você acha o meu YCP. Para a maioria dos casos, trabalhamos, eu não coloquei aqui, mas teria o meu XCP também. Mas modificaria o quê? Apenas o momento de inércia. O momento de inércia que trabalharíamos seria o quê? Momento de inércia diária com relação ao eixo X. Com o eixo Y, desculpa, com relação ao eixo Y. Então, para achar a componente horizontal, você faz da mesma forma para a placa plana. Altera para encontrar a componente vertical. A componente vertical considera todo o peso do fluido que está acima daquela superfície curva. Então, é todo o fluido que está acima. Ou seja, então é o quê? A força do fluido na vertical, que está igual, a força do fluido na vertical é igual ao quê? A pressão atmosférica, observando a figura que é pressão atmosférica, mais a pressão em 1, mais a pressão em 2. Ou seja, seria gama, peso específico do ar, vezes volume, mais peso específico de 1 vezes volume, mais peso específico de 2 vezes volume. Bom, eu vou partir para o exercício, então, para vocês entenderem como é que se faz para encontrar as forças na superfície curva. Calcule os componentes horizontal e vertical da força
hidrostática no painel de 1/4 de cilindro, no fundo do tanque de água da figura abaixo. Largura igual a 6 metros, ou seja, a largura é o quê? Ele estaria saindo do slide em 6 metros. E o gama da água, 9.790 newton por metro cúbico. O que ele quer saber? Esse aqui é o meu tanque, e ele quer saber qual que é a força que está sendo aplicada nesse 1/4 de círculo, que está no fundo do tanque. Ou seja, para encontrar as forças, como é uma superfície curva, a gente vai ter que encontrar força na horizontal e força na vertical. A força na horizontal encontramos de que forma? A gama HCG vezes a área projetada. Ou seja, é 9.790, que é o gama da água, vezes 6, que é o quê? É o HCG, que é o centro, que é o quê? 5, até chegar nesse ponto aqui. Isso aqui, até o centro de gravidade, é o quê? Da área projetada seria uma vertical. A área na vertical, que é 2 metros. Então, é metade, que é 1. Mas, então, eu somo 5 mais 1, dá minha profundidade, HCG. Então, é 6. E eu tenho que a minha área projetada é o quê? A área projetada é 2. Seria isso aqui. A área projetada seria 2 vezes a largura, que sai para fora do slide, vezes 6. Isso, fazendo o cálculo, dá 705 mil newtons. Agora, e a força vertical? A força vertical é o quê? É igual ao peso do líquido que está acima da superfície curva. Ou seja, vamos separar ele em duas. Gama do fluido vezes o volume retangular, esse volume retangular aqui considerando essa superfície curva, menos a gama do fluido vezes o volume de 1/4. Isso me dá esse volume aqui. Esse volume aqui, porque eu retirei, né? Eu fiz o retângulo menos um 1/4 de círculo. Aí vai me dar essa parcela aqui. Ou seja, fazendo isso, 9.790, isolando já o gama, é igual a 2 vezes 7 vezes 6. Porque é o quê? É o que está acima da superfície. É o quê? Ele tem acima da superfície, é só essa largura aqui. Não, esse raio aqui de 2. E essa altura de 7 vezes a largura que está saindo do slide de 6. Esse é o meu volume. Menos 1/4 de cilindro. 1/4 de cilindro é o quê? Π a quarta vezes 2 ao quadrado me dá a área do cilindro, vezes 6, que é a minha largura, para dar a minha área. Isso, ou seja, fazendo isso, a força vertical minha vai ser de 638 mil newtons. Tudo bem? Entenderam? Por que seu HCG foi 6 ali, Fábio? HCG 6. Porque aqui, essa parcela aqui embaixo é uma vertical. Por exemplo, não é uma vertical? Se eu fizer aqui, ó, seria isso aqui, a projeção. Eu estou pegando a projeção dela. Entendeu? Isso aqui é 2 metros, não é? Qual que é, onde fica o centro de gravidade aqui de um retângulo? É sempre na metade. É a metade. Metade da área. Porque é um retângulo.
Então, é metade da área. Ou seja, daqui para cá, eu tenho 1. Opa. E o restante, isso aqui, dá 1 metro para dar o meu raio. Tudo bem, Renato? Aham. E o HCG começa onde? Sempre da superfície livre. Então, por isso que eu tive que somar 5 mais 1, para me dar o valor de 6. Entendeu? É como se, mais ou menos, é como se você pegasse o centroide desse pedacinho aí? Isso. Ah, tá, entendi. Porque é o quê? Como eu havia falado para vocês, força horizontal, a gente trabalha com o quê? Com a projeção da área. A projeção da área é na onde? Na vertical. A minha projeção da área na vertical é o quê? É isso aqui. Esse aqui é a minha projeção dessa minha superfície curva na vertical. Então, é o HCG. Eu vou usar a mesma coisa que para a placa plana. Quando eu trabalho com a força horizontal, eu utilizo a mesma coisa, tudo com relação à minha projeção e trabalho com todas as equações da placa plana. E mesma coisa para a área. Eu não vou trabalhar com essa área curva, e sim com a área projetada na vertical. Por isso que fica 2 vezes 6. Porque seria um retângulo, que seria essa linha aqui vezes a largura para fora. Aí forma o quê? Um retângulo. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar isso aqui. Eu tenho minha força horizontal, não tem? Aqui, eu disse para vocês que eu pego o HCG, mais o quê? Da minha superfície projetada na vertical. Ou seja, é essa parcela aqui, de C até A. Eu tenho o meu HCG, que fica aqui, ó, onde está esse ponto aqui, ó. Que fica onde que está o ponto onde foi aplicada essa força FH. Na verdade, ele seria o quê? Metade desse retângulo, certinho, porque o retângulo é isso aqui. Aonde que está o centro do retângulo? É bem o centro dela. Seria bem localizado. Vocês estão me ouvindo? Estamos sim, professor. Eu caí, mas pode seguir, pode seguir. Pode seguir. Bom, dá continuidade, senão a gente não anda. E depois, o que nós vamos trabalhar? Com a força hidrostática, agora tendo o quê? Vários fluidos. Então, vai ter várias camadas de fluido. Como apresentado aqui nessa figura. Tem o fluido ρ1 e ρ2. Sempre o fluido que tem menor massa específica é que fica acima. Como falado aqui, ρ1 é menor que ρ2. Sempre que o fluido que tem maior massa específica fica abaixo, se encontra abaixo. Então, conseguiram entender? ρ1 é sempre que o fluido que está acima é sempre menor que o fluido que está. O fluido que está acima é sempre que tem menor densidade, menor massa específica. Os fluidos que têm maiores massas específicas sempre estão abaixo. Como foi apresentado aqui, ρ1 é menor que ρ2. E se eu tivesse outro fluido embaixo, ρ3, seria ρ1 menor que ρ2, menor que ρ3. É sempre assim, massa específica maior, ele encontra-se mais abaixo das outras
massas específicas menores. Portanto, como é que nós vamos fazer para encontrar a força hidrostática? A gente consegue achar a resultante, que é o quê? É fazer o somatório dessas forças em cada camada. Como pode se ver aqui, essa primeira camada, você tem o F1, que é o quê? Gama H1 vezes HCG vezes a área 1. O HCG da primeira, onde fica a primeira camada. E a mesma coisa para a segunda camada. Eu tenho gama HCG vezes a área. O HCG aqui é HCG2, que é o quê? Da segunda parcela onde fica o segundo fluido, onde que ele fica localizado com relação à superfície livre. Porém, a gente não consegue achar onde que fica localizada essa nossa resultante, por haver mais de um fluido. Então, você tem que fazer o YCP separado, achar o centro de pressão separado, e achar também a força de cada fluido, para colocar. Então, não é muito legal você ver, não. Só se você quer saber a força resultante na placa, você tem que somar essas forças em cada fluido, porque você vai ter que separar elas do mesmo modo para colocar no centro de pressão. E vocês podem observar que quanto mais fundo vocês tiverem no fluido, mais acentuado mais inclinado ele vai estar, ele vai estar de forma mais acentuada. Conseguiram entender? Ou ficou alguma dúvida? Para quando você tem mais de um fluido, para encontrar as suas forças. Não, exemplo não tem, não. É a mesma coisa, é só aplicar as fórmulas, mas o quê? Para você achar o somatório das forças, você faz dessa forma, para cada fluido. Para cada fluido. Você aplica para cada área do fluido. E agora o YCP, você faz a mesma coisa, mas para cada parcela onde que tem o fluido. Não tenho que, só estou acrescentando informação para os exemplos que eu dei. Isso eu acho que vai ter nas suas listas, para vocês quebrar um pouco a cabeça. Tá joia, Renato? Agora falar sobre empuxo. Empuxo vem lá desde Arquimedes, século 3 a.C. Ele falou o quê? Que nós temos duas leis do empuxo. Fala que a lei do empuxo, a primeira lei do empuxo diz o quê? Que a força do empuxo é o quê? É uma força vertical para cima, e ele tem o mesmo valor que o peso do fluido deslocado. Peso do fluido deslocado. Ou seja, se você tem um corpo que está totalmente submerso, você vai considerar o peso do fluido vezes o volume daquele fluido, daquele corpo totalmente submerso. Se agora ele está parcialmente submerso, a força do empuxo vai ser o quê? Vai ser metade parcialmente submerso. Vamos dizer, metade do fluido está submerso. Metade, a força do empuxo vai ser o quê? O gama do fluido vezes
a metade do volume do corpo submerso. Isso para eu caracterizar o que é força de empuxo. É o quê? É o gama do fluido que eu desloco, vezes o quanto do corpo está dentro do fluido. Vezes o volume. Então, é o volume do corpo que está dentro do fluido. Se eu tenho vários fluidos, eu faço um somatório. Somatório do fluido vezes o volume que está dentro daquele fluido submerso. E a segunda lei quer me dizer o quê? Com relação à sua flutuação. Para que eu tenha flutuação, a minha força de empuxo tem que ser igual à minha força, ao meu peso, o peso do corpo. Ou seja, o gama do fluido vezes o volume do fluido deslocado é igual ao meu peso do corpo, imerso. Como eu posso mostrar aqui. Eu tenho o peso fica onde? No meu centro de gravidade, no centro da massa. Então, ele fica aqui representado, o peso. E o meu força de empuxo, ele fica localizado aonde? No centro de empuxo, ou centro de carena, também conhecido. Ele fica localizado minha força de empuxo. Ele é onde que ele fica abaixo do centro de gravidade e ele é mostrado pelo meu volume deslocado. Vou fazer um exemplo para vocês começarem a entender melhor. Exemplo: 2 cubos, ambos com volume de 1 metro cúbico, um com densidade de 0,8 e outro com densidade de 1,1. São ligados a partir do centro da base por um fio curto e colocados na água. Que posição do cubo mais leve ficará imersa? E qual a tensão no fio? Então, o que ele quer saber? Qual que é a parte que vai ficar imersa? Quanto de altura X aqui que vai ficar imersa? E aí quer saber qual que é a tensão desse fio, que vai ser aplicada nesse fio. Aqui eu estou mostrando um quadrado, mas na verdade é um cubo. Ou seja, todos os lados são iguais. Então, os lados dele são quantos? Para dar 1 metro cúbico é o quê? Lados de 1 metro. O cubo tem lados de 1 metro. E a minha densidade é 0,8 e 1,1. São 2 números adimensionais, densidade. E estamos aplicando isso num fluido que é a água. Por que densidade é dimensional? Como vocês já sabem, porque ele é em relação a um fluido de referência. Como estamos trabalhando no líquido, o fluido nosso de referência é a água. Ou seja, temos o gama do corpo sobre o gama do fluido de referência, a água. Se fosse a água, se a gente estivesse falando da água, a densidade da água é 1. Mas no nosso caso não é 1. É 0,8, 0,1,1. Então, nós estamos trabalhando com o gama do corpo. O gama do corpo é o quê? Então, se nós isolarmos o gama do corpo, é igual a densidade do corpo vezes a gama da água. Vamos deixar essa equação aqui por enquanto. Como ele está estático, não há movimento, podemos utilizar a condição de equilíbrio. A força de empuxo em 1, que está voltado para cima, é igual ao quê? É o peso do corpo em 1 vezes a força de tração. Não, desculpe, mais a força de tração. Isso aplicado no corpo 1. Agora, aplicado no corpo 2. O que nós temos aplicado no corpo 2?
o peso em 2 é igual ao quê? A tração na corda mais a força de empuxo em 2. Como está escrito aqui nas duas equações, a equação 1 e 2. Fazendo a subtração da equação 1 na 2, o que eu vou resultar? Eu vou resultar em P1 menos força de empuxo em 2 é igual a força de empuxo em 1 menos o peso em 2. Isolando o peso em 2, fico com peso em 2 é igual a força de empuxo em 1 menos peso em 1 mais força de empuxo em 2. Mas o que é minha força de empuxo em 1? É lembrar da primeira lei do empuxo. É gama do fluido vezes o quanto que ele vezes o volume submerso. No caso aqui do fluido em 1 é o volume submerso em 1. E o peso em 1? Agora não é o peso do fluido, não é o peso específico do fluido, é o peso específico do corpo. Peso específico do corpo vezes o volume 1 do corpo. Eu vou encontrar o peso do corpo 1. Peso do corpo 1, se nós viemos daqui da densidade, é o quê? Aqui eu vim aqui, gama do corpo igual densidade vezes a gama da água, eu tenho que, eu posso substituir aqui, eu tenho que gama da água vezes a densidade 1 vezes volume 1. Substituindo, que eu sei já a densidade da água, é 0,8 vezes gama H2O. E o volume 1 vale 1. Então, é 0,8 vezes o gama da água. A mesma coisa eu faço para o empuxo em 2. É o quê? É o gama do fluido que ele deslocou, vezes o volume do fluido que está submerso. Como o fluido está totalmente submerso, então vale 1, vezes o gama da água. E temos o peso em 2, que é o quê? O gama do corpo vezes o volume do corpo. O volume do corpo é 1. E gama do corpo é o quê? É o gama da água vezes a densidade da água. Ou seja, nós ficamos com 1,1 vezes o gama da água. Substituindo isso na equação acima e rearranjando, encontramos que o volume submerso em 1 vale 0,9. Ou seja, esse valor aqui é 0,9. Então, quantos que nós temos de volume emerso em 1? 0,1 para completar o meu volume. Ou seja, o volume em 1 é igual ao volume submerso em 1 mais o volume emerso em 1. Substituindo 0,9 igual a 1, 0,9, volume emerso é igual a 1 menos 0,9, que dá o meu volume emerso em 1, que é igual a 0,1 metro cúbico. Como eu estou falando de um cubo, ele tem todos os lados iguais. Então, eu faço que x igual a 0,1 metro, para ele me dar o valor de 1. Para ele me dar um valor de 1, porque aqui, esse lado aqui tem 1. Substituindo na equação 1, eu encontro que o valor da tensão é 981 newtons. Conseguiram entender agora como aplicar a força de empuxo e qual a diferença dele com o peso e que quando, pela segunda lei de empuxo, eles flutuam quando a força de empuxo é igual ao peso, pois vamos encontrar o corpo parado. Dando um pouquinho mais de sequência no assunto. Agora a gente vai tratar sobre estabilidade.
Ou seja, a gente aplica uma pequena força no corpo que está totalmente ou parcialmente submerso no fluido. A gente vai aplicar uma força que está, então, que está totalmente ou parcialmente submerso no fluido. E podemos encontrar 3 tipos de equilíbrio ao retirarmos essa força. O equilíbrio estável, que quer dizer o quê? Quando a gente retira essa força, o corpo retorna à sua posição inicial. O equilíbrio instável quer dizer o quê? Quando eu aplico a força e retiro a força, o equilíbrio quer dizer que o corpo continua se movimentando. Ele não volta à posição inicial e não fica naquela posição na hora que eu retirei a força. Ele continua se movimentando. Ele tem um movimento. E o equilíbrio indiferente é aquele movimento quando eu tiro a força. Movimento não. É aquele equilíbrio quando eu tiro a força e o corpo fica parado naquela nova posição de onde eu te retirei a força. Então, ele não volta para a posição inicial e também não vai continuar o movimento. Temos esses 3 tipos de equilíbrio. Percebemos, quando formos analisar, que vamos analisar isso em apenas 2 situações, em estabilidade vertical e de rotação, e não em estabilidade horizontal, porque em estabilidade horizontal, nós já sabemos de antemão, ele vai ter equilíbrio indiferente. Ou seja, quando a gente te retira a força em um corpo que está totalmente submerso ou parcialmente submerso, retiramos essa força, ele vai ficar naquela mesma posição. Isso quer dizer o quê? Equilíbrio indiferente. O equilíbrio, a estabilidade vertical, podemos encontrar de 2 formas. Quando aplicamos, o corpo está totalmente submerso e aplicamos uma força vertical, de tanto para cima quanto para baixo. E ao retirarmos essa força, encontramos um equilíbrio indiferente. Ou seja, ele vai parar naquela nova posição, quando o corpo está totalmente submerso. Se eu afundar um pouquinho mais o corpo e retirar, ele vai ficar naquela posição da onde que eu retirei a força. Se eu elevar um pouco mais, mas ele ainda continuar submerso, ele vai ficar vai ficar com uma menor profundidade, mas ele ainda vai ficar submerso, mas desloquei a posição dele. Isso já não acontece com o corpo parcialmente submerso com força quando eu aplico uma força vertical. Eu tenho 2 casos. Quando eu aplico uma força para baixo, o que vai acontecer? Aqui, na minha figura 1. Quando eu aplico a força na figura 1, quando eu aplico a força para baixo, nesse momento, eu tenho que empuxo é igual a minha força peso. Aplicando essa força, o que vai acontecer? Meu volume de carena vai ser diferente, vai ser maior que o volume de carena em 2. Ou seja, o meu empuxo, que está atrelado ao meu volume de carena, ou se não, o volume do fluido submerso, vai aumentar. Aumentando, ele vai ser maior que minha força peso. Ou seja, na hora que eu retirar essa força, por enquanto, ele vai ficar, como fala, o navio vai se afundar mesmo. Mas se eu retirar essa força,
que vai acontecer com ela? Ela vai voltar à posição inicial. Por quê? Porque a força de empuxo vai fazer com que ela suba. Quando ela vai subir, ela vai perdendo o volume de carena, vai voltar a ser o volume de carena inicial, que era no ponto 1. Voltando ao volume de carena inicial, ele vai ter a força de empuxo igual à força peso. É a mesma coisa, então, que vai acontecer para um corpo parcialmente submerso, mas aplicando uma força para cima. Se eu aplico uma força para cima, na verdade, eu acho que isso aqui tinha que ser retirado do desenho. No primeiro desenho, eu não tenho nenhuma força sendo aplicada. Então, eu tenho o quê? Um empuxo igual a minha força peso. Na hora que eu aplicasse a força, o que aconteceria? O meu volume de carena iria diminuir. Ou seja, meu volume que o fluido está deslocando, que o meu corpo está deslocando o fluido, é menor. Ou seja, o volume de carena em 2 é menor que o volume de carena em 1. Ou seja, se o meu volume de carena é menor, o que eu tenho que é menor? O meu empuxo. Ou seja, a minha força peso é maior que o meu empuxo. Ao retirar essa força, o que acontece? Ela tem que ainda estar parcialmente submerso. Se ela está parcialmente ainda submersa, tem um filete lá ainda para estar parcialmente submerso, e se eu retirar essa força, o que acontece? Ela vai voltar à posição inicial, pois vai começar a aumentar o meu volume de carena, aumentar o volume de carena, e aumentando o volume de carena, começa a aumentar o meu força-empuxo. Até que momento o meu volume de carena voltar a ser igual ao volume de carena inicial. Voltando ao volume de carena inicial, eu vou ter a força de empuxo inicial. A força de empuxo inicial é o quê? Igual ao minha força peso. Vai deixar o quê, então? Isso aí é considerado o quê? Um equilíbrio estável. Quando eu aplico a força e faz o corpo voltar à posição inicial. Então, em estabilidade vertical, temos 2 tipos de força, de equilíbrio, de equilíbrio. Equilíbrio indiferente, que encontramos em corpo totalmente submerso, e para corpo parcialmente submerso, encontramos o equilíbrio estável. Tudo bem até aqui, gente? Alguém ficou com alguma dúvida sobre os equilíbrios? Até aqui explicado para equilíbrio horizontal e equilíbrio vertical? Não? Tudo bem? Então, eu vou dar a minha aula encerrada por aqui, porque se fosse na minha aula mesmo